Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, a palavra de hoje fica no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, meus amados irmãos. Só conferindo aqui, porque às vezes para não estar passando a palavra errada, né? Meus amados irmãos, primeiramente deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Ivan Santos, né? E aqui nesse canal eu falo de Deus, das coisas de Deus, somente dentro da palavra de Deus na Bíblia, né? Então, para você que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu joinha, o seu like, né? Para que o YouTube envie para mais pessoas, meus amados irmãos. Então vamos para a palavra do Senhor, né? Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor te ordenou, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Primeiro, no 17: não matarás, e não adulterarás, e não furtarás, e não dará falso testemunho contra o teu próximo. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Assim foi o que Deus ordenou para mim e para você, meus amados irmãos. Mas muitas das vezes, meus amados irmãos, não é bem isso que a gente vê, né? Nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje tem muito pai se pondo no lugar de filho e tem muito filho se pondo no lugar de pai, né? Muitos pais obedecendo o filho e o filho mandando nos pais. Isso está errado, meus amados irmãos. Isso está muito errado. Por isso que o mundo hoje está desse jeito, está de cabeça para baixo. Hoje o pai não pode corrigir seu filho. Hoje o filho é quem corrige o pai. Eu me lembro quando eu era menino. Se o meu pai estivesse conversando com alguém e eu passasse na frente, não precisava falar nada não. Era só passar na frente, sem pedir licença, o pau torava, né? Eu tinha que passar por longe, eu e todos os outros meus irmãos. Nós tínhamos que passar por longe. Hoje não. Hoje o pai está contando uma história, às vezes é até mentira, às vezes é até verdade. O filho chega e fala: não, o senhor está mentindo. Não foi isso que aconteceu, não é isso que está acontecendo. Ou seja, os pais ficando como no lugar dos filhos e os filhos no lugar do pai. Então, como que eu e você nós vai se encaixar nisso aqui, meus amados irmãos? Nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe, porque foi ele que Deus escolheu para nos pôr aqui na terra, né? Foi ele que Deus nos escolheu, foi o meu pai e a minha mãe, né? Que Deus escolheu para pôr na terra. Então eu tenho que honrar o meu pai e também a minha mãe, né? E a minha mãe mais que o meu pai ainda, porque a minha mãe me carregou no ventre. A minha mãe, ela, quando nasceu, foi ela que deu de mamar, foi ela que trocou fralda, foi ela que isso, foi ela que aquilo. Se for ver a participação da nossa mãe na nossa vida, ela é bem mais do que a do pai, né? Porque também o pai também tem a participação dele, que é ir trabalhar para trazer alimento para casa, é, é nos educar, é nos guiar, né? Colocar nós de castigo quando precisar, colocar nós, ensinar pra gente os caminhos que deve andar, porque a palavra de Deus fala, né? Ensine o menino o caminho que deve andar. Então o pai, a obrigação do pai é ensinar como vai andar. E como que o pai ensina o filho a andar? É falando: meu filho, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você pode tudo, mas nem tudo te convém você fazer, né? Se você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas será que te convém? Não te convém, porque você não vai estar honrando seu pai e sua mãe. Você honra seu pai e sua mãe, meus amados irmãos, quando você faz essas três coisas aqui, ó. Uma, duas, três, na verdade, quatro coisas, ó. Não matarás, e não adulterás,
e não furtarás, ou seja, não roubarás nada de ninguém. Você está honrando seu pai e sua mãe, primeiramente Deus, depois seu pai e sua mãe, correto? E não dará falso testemunho contra o teu irmão. Você não pode dar falso testemunho contra o seu próximo, meus amados irmãos. Na verdade é o que fala aqui, contra o seu próximo, né? É que é irmão, no final nós somos todos irmãos, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando, não, porque fulano falou isso, isso e isso de você, aí por causa de uma conversa fiada, de uma conversa assim, outra pessoa vai lá e mata aquela pessoa inocentemente. Por quê? Porque deu falso testemunho, falou mal daquela pessoa no lugar que não devia e para quem não devia. Ou seja, nós temos que vigiar, meus amados irmãos, para que nós não viemos dar falso testemunho, para que nós viemos se encaixar nesses quatro versículos aqui, ó, entendeu? E continuar a honrar o pai e a mãe enquanto eles estiverem vivos. E depois que ele estiver vivo, honrar mais ainda, meus amados irmãos. Afinal de contas, o legado do seu pai, da sua mãe, tem que ficar na terra. Ó, meu pai, e como que o legado do seu pai e da sua mãe vai ficar na terra? Você sendo uma pessoa honesta, você sendo uma pessoa trabalhador, você sendo uma pessoa batalhadora, uma pessoa que busca os seus objetivos, que corre atrás dos seus objetivos, tendo um foco definido para alcançar esse foco. Assim você já vai estar honrando seu pai e sua mãe. E quando alguém falar do seu pai e sua mãe, você vai falar assim, não, ali era dois velhinhos que souberam me criar. Por quê? Porque me deu amor, me deu afeto, me educou do jeito deles, mas me educou. Então, isso é um bom testemunho e você vai estar honrando seu pai e sua mãe, glória a Deus. Então, que nós viemos a ler esse versículo e praticar e colocar em prática, meus amados irmãos, e fazer tudo. Você já falou para sua mãe hoje que você ama ela? Muitas das vezes você mora perto da sua mãe, muitas das vezes você mora junto com a sua mãe, mas você não tem a coragem de abrir a boca e falar: minha mãe, eu te amo, meu pai, eu te amo, sabe, vocês são muito importantes para mim. E sabe, dar carinho, falar, aí depois que morre, vai chorar em cima de caixão, dizendo que ama, dizendo que sim. Por que que você não falou enquanto estava vivo? Por que que você não deu essa alegria para o seu pai e para sua mãe enquanto está vivo? Eu moro longe da minha mãe, eu tenho 10 anos que eu não vejo minha mãe e meu pai, 10. Então o que que acontece? Mas eu tô sempre ligando: mamãe, ó, eu te amo, eu já falei que eu te amo hoje, eu te amo. Ó, pai, eu te amo, pai. E sabe, isso faz com que o seu pai ele viva mais tempo na terra. Porque sabe o que que é você falar eu te amo para uma pessoa? Sabe o que que é você falar para uma pessoa assim, olha, você é muito importante na minha vida. Você sabe o que que é você abrir a sua boca e falar, pode ser para um amigo, para uma pessoa que você ama, para uma mulher, ou a mulher para o esposo. Você falar, você sabe como que aquela pessoa vai ficar, sabe, para cima, vai se achar importante na sua vida? E é importante, não é que não é, é importante. Então temos que falar essas coisas, meus amigos. Às vezes a gente fica com vergonha e depois que morre vai chorar em cima de um túmulo, em cima de um caixão, em cima de, sabe, em cima da cova. Não adianta mais, ali o cara já não tá mais ouvindo, porque a Bíblia fala que quando a gente morre, o espírito volta para Deus, né? E a alma, Deus, quando morre em Cristo Jesus, tem um lugar para ela, né? Até o grande dia, que é o dia da ressurreição, né? O dia do juízo final, né? Que a Bíblia fala no livro de Daniel: todo aquele que dorme no pó da terra ressuscitará, uns para a vergonha e desprezo eterno e outro para a vida eterna com Deus. Ou seja, se lá no livro de Daniel está falando isso, é porque esse dia vai chegar, meus amados irmãos. E Deus escolheu eu e você. Você é mais que vencedor. Você é muito importante para a sua mãe. Você é muito importante para o seu pai. Você é muito importante para a sua namorada. Você é muito importante para a sua esposa, para o seu esposo. Vocês são muito importantes um para o outro, para um amigo de verdade, sabe? Vocês são muito importantes. Então fale. Não fique com vergonha não, meus amados irmãos. Não tem problema você falar que ama outra pessoa, não.
né? Não é vergonha não, muito pelo contrário, o coração de Deus se alegra quando você fala que você ama outra pessoa verdadeiramente, sem falsidade, sabe? Porque, meus amados irmãos, a palavra do Senhor fala que a boca fala que o coração tá cheio, então você tem que encher o seu coração de amor, é de esperança, é de prazer, de falar as coisas. Você tem que encher o seu coração de coisas boas, para quando você vir abrir a sua boca, você derramar coisas boas para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas ao seu redor, meus amados irmãos. Então se apegue com Deus, nunca se esqueça de onde Deus te tirou, nunca se esqueça que foi Deus que deu o sopro de vida para você. Agradeça a Deus quando você acordar de manhã. Continue agradecendo a Deus. Está dentro do ônibus lotado, agradeça a Deus que você está dentro do ônibus lotado. Tem gente que não tem dinheiro nem para passagem. Tá no seu carro parado no trânsito, não tá conseguindo ir nem para a esquerda, nem para a direita, e nem para frente, nem para trás. Agradeça a Deus, você tem um carro, meu amado irmão. Você tem um carro, muitas das vezes tem até um ar-condicionado, e aquela pessoa que está dentro daquele ônibus fechado, parece uma lata de sardinha, todo mundo tumultuado em cima um do outro, um sentindo o bafo do outro. Eu falo isso porque eu já passei por isso, e se precisar eu passo de novo, porque a gente nunca tá, nunca, a vida tem altos e baixos. Hoje às vezes a gente não pega ônibus, mas amanhã a gente pode pegar, meus amados irmãos. Amanhã você vai trabalhar, sua moto quebra, ou seu carro quebra, no meu caso é moto, eu tenho que pegar o ônibus para ir continuar a fazer os meus afazeres. Então, quem garante que eu não vou pegar aquele? Então, você tem que agradecer a Deus por o que você tem. Se você agradece a Deus por o que você tem, Deus te dará muito mais. Deus abrirá as portas do céu e te encherá de bênçãos, mas bênçãos sadias, bênçãos que você não vai perder, né? Porque tem muitas vezes que a gente recebe algo, porque isso, porque aquilo, que nem quantos jogador da Mega Sena ganhou e ficou pobre de volta. Eu acho que quase todos eles. Por quê? Porque não estava preparado para receber uma benção daquele tamanho, meus amados irmãos. Então temos que se apegar com Deus, honrar o pai e a mãe, não dar falso testemunho do seu próximo e fazer, não roubar nada de ninguém, ser sempre humilde. Sempre que alguém precisar de você e você puder ajudar, ajude, porque você ajudando o próximo, Deus vai levantar alguém também na hora do socorro, na hora que você estiver no sufoco. Deus vai levantar alguém para te socorrer, meus amados irmãos, porque Deus, Ele não deixa a gente no mundo do esquecimento, não. Deus, a Bíblia fala que os olhos de Deus é como chama de fogo. Deus encontrou Jonas, foi no porão de um navio lá embaixo, e melhor ainda, Jonas foi engolido por um grande peixe, e Deus ouviu o clamor de Jonas a quilômetros e quilômetros embaixo da água, né, no abismo do oceano. Jonas fala lá no livro. Então, meus amados irmãos, vamos se apegar com Deus, vamos honrar o nosso pai, a nossa mãe que Deus nos deu, né, e nos guiar, pedir para que Deus nos guie pelas veredas da justiça, né, por amor do nome dele, né, porque, meus amados irmãos, quem peleja por nós é Deus, não somos nós mesmo que pelejamos por nós, não. Nós temos que fazer a nossa parte, acordar cedo, orar e buscar o pão de cada dia, abrir o olho, fazer alguma coisa para que Deus venha também nos ajudar, né? Esperar tudo por Deus. Você imagina só se eu acordar, cruzar os braços, deitar na minha cama e falar: com fé em Deus, vai arrumar emprego para mim. Mas como que vai arrumar emprego você dentro de casa? Sim, às vezes pode acontecer. Mas você tem que se mexer, meu irmão. Você tem que se mexer, minha irmã. Então, Deus, ele faz a parte dele. Sempre fez. Deus, ele sempre fez a parte dele. Nós que não nos fazemos a nossa. Nós é que não deixamos os nossos afazeres. Não conseguimos fazer. Se alinhar com o coração de Deus. A maior alegria de Deus é quando ele abençoa uma pessoa. Alguém que pede para ele algo e ele consegue, e a pessoa está alinhada com os pensamentos de Deus, e Deus vai lá e doa, faz algo, abençoa aquela pessoa com alguma coisa, que seja com um carro, com a casa, com a moto, com seja lá o que for. Então a maior alegria de Deus é quando Ele nos abençoa com algo, meus amados irmãos. Bem assim somos nós temos que ajudar as pessoas com alegria, com um sorriso no rosto. Se tiver difícil, agradeça. Se tiver ruim, agradeça.
Se a geladeira tiver só água, agradeça. Se o armário só tiver sal, agradeça, porque ainda tem o sal. Alguém vai chegar com um arroz e você tem o sal para salgar. Então temos que estar sempre agradecendo e pedindo para que Deus venha nos guiar, nos abençoar, nos livrar dos laços do passarinheiro, dos laços do homem sanguinário. Tem muitos laços, meus amados irmãos, que é o inimigo que põe para nós, mas tem muitos laços que é as pessoas também que põem. Então nós temos que ter discernimento, pedir para Deus nos abençoar e abrir a nossa visão espiritual para nós enxergar quem é falso na nossa vida e quem não é, meus amados irmãos. Eu, graças a Deus, Deus nunca me deixou sem enxergar. Deus sempre me mostrou cuidado com pessoas que elogiam você demais. Muito elogio é complicado, meus amados irmãos. Quem elogia as pessoas demais não é fácil. Às vezes tá querendo fazer alguma coisa para você. Então você tem que ter o discernimento, saber. Quando alguém vier falar de Deus, o seu corpo tem que reagir, meu amado irmão. Tem muita gente falando coisa da carne e matando as pessoas na fé, porque não sabe falar com as pessoas, fala de qualquer jeito, não tem discernimento de Deus. Às vezes Deus até mandou falar, mas a pessoa não sabe falar, fala de qualquer jeito, e aí as pessoas não vão mais para a igreja, as pessoas, sabe? Então você tem que ficar na posição, meus amados irmãos. A posição de Deus é a posição correta, é você saber como que você tem que fazer. A pessoa vem te falar de Deus, se liga no trono de Deus, pense em Deus e vê se é de Deus mesmo. Seu corpo tem que dar sinal quando é Deus. Afinal de contas, quem está falando com você é Deus, não é qualquer um. É quem criou você, é quem criou cada órgão do seu corpo, é quem criou a sua boca, seus ouvidos para ouvir, os seus olhos para enxergar. Então você tem que ter discernimento quando a pessoa está falando de Deus e quando a pessoa está falando da boca para fora. Quando a pessoa diz que gosta, quando a pessoa diz que gosta e tudo, só que na verdade o coração dela, o pensamento é outro. Então tem que ter discernimento, entendeu? Então vamos se apegar com Deus, vamos buscar a presença do Senhor todos os dias. A presença do Senhor, você não precisa esperar chegar uma hora para você entrar na presença do Senhor, não. Você tem que estar o dia inteiro, você está trabalhando, pensa em Deus, fala: Senhor, obrigado pelo meu emprego. Ah, é de ajudante de pedreiro, obrigado, Senhor, gratidão que eu estou de ajudante de pedreiro, amanhã eu vou estar de mestre de obra. Ah, cavando buraco, dentro, fazendo fossa. Obrigado, Senhor, eu estou aqui dentro dessa fossa, aqui cavando essa fossa, mas o Senhor tá me prometendo que vai me dar coisa melhor, porque o Deus, ele promete e ele cumpre, ele fala, tudo que você pedir para mim, para Jesus Cristo falou, tudo que você pedir, crendo, pedir em meu nome, crendo, creia que já recebeu. Então eu creio que eu já recebi as graças de Deus e a glória de Deus está derramando, as bênçãos de Deus está derramando nesse momento na minha cabeça, e que Deus abençoe, que Deus guarde e proteja, em nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amados irmãos, na posição honrando pai e mãe, tá bom? E sempre sem pisar em ninguém. Suba porque você é bom. Suba porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Nunca pise em ninguém. Eu não sei nem por que Deus está me tocando para falar isso, que eu já estava até me despedindo, mas Deus tocou para falar algo para você que vai me assistir e que está me assistindo nesse momento. Deus pediu para falar, não sei para quem que fica na posição, suba. Quando você subir um degrau, pegue na mão daquele que está embaixo e ajude ele a subir um também. Você subiu mais um, pegue na mão daquele outro que está lá embaixo e ajude ele a subir também. Ou seja, não pise em ninguém, meu amado irmão, para você subir na vida, porque essa subida você vai cair. Quando cair, a queda é feia, meus amados irmãos, porque você subiu pisando nos outros. Então suba sem pisar em ninguém. Suba porque você é capaz. Suba porque você é corajoso. Suba porque você é a imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você for fazer algo, que você for ver que vai decepcionar alguém, vai deixar alguém triste, volte para trás e comece do começo. Não faça algo que vai deixar alguém triste com você, meus amados irmãos. Se você estiver correto, vai em frente. Se alguém ficar triste, aí não é mais problema seu. Você não sentiu que você pisou em alguém para subir. Então
Quando você for subir, o seu coração falar, pode ir, que você não está pisando em ninguém, vai, porque Deus está contigo e nada vai te parar. Nada te para quando Deus vai na sua frente, porque ele fala lá no livro de Isaías 45, versículo 2, ele fala assim, ó: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saiba que eu sou o seu Deus, que vou na sua frente, que pego pela tua mão e te chamo pelo teu nome. Deus está chamando você por o seu nome, meus amados irmãos. Busque a presença de Deus sem cessar, sem falhar, sempre sem pisar em ninguém, sempre você sendo você mesmo, transparente. Na frente do seu patrão você tem que ser você mesmo, atrás do seu patrão você tem que ser você mesmo. Me perdoa. Tem muitas pessoas que na frente do patrão é uma coisa, por trás do patrão é outra. Esse tipo de gente é pessoas falsas, é pessoas que enganam as outras pessoas. Então você tem que ser você mesmo, transparente, fazendo o que Deus manda dentro do seu coração, sem pisar em ninguém. Em nome do Senhor Jesus, fique com essas palavras, amém? Glória a Deus, aleluia.